Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia e desde já que o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso abençoe a você e a sua casa, a sua família milagrosamente em mais este dia que se inicia. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito da sua fé. Sabe, não é aquela fé religiosa a qual eu me refiro, tá? Não é a tua fé na salvação em Cristo, não é a sua fé no que Jesus fez na cruz, isso você já tem, creio eu, não é? Mas eu quero falar para você a respeito daquela fé que recebe milagres, aquela fé que, colocada na oração, faz com que a oração traga para você respostas, aquela fé que funciona, sabe? Aquela fé que funciona, porque muitas pessoas falam que têm fé, mas a gente, pela vida que elas levam, vê que essa fé, ou elas não têm essa fé, ou a fé é pequena, ou não sabem como fazer para essa fé funcionar. E olha, a Bíblia é muito clara. Jesus falou que tudo é possível para aquele que crê, ou seja, tudo é possível para aquele que tem fé. Então eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse áudio para você verificar qual é o nível de fé que você está, como anda a sua fé, não é? E também para te ajudar a agir corretamente para que a sua fé funcione de verdade, tá bem? Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. Caso você queira também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. É só colocar o primeiro nome, não precisa colocar a circunstância, a situação, é só você colocar o nome. Nós transferimos esses nomes para um caderno de orações e oramos por esses nomes. Deus sabe quem é, Deus vai visitar, né? Tenha certeza disso, tá bom? Olha só, eu vou citar para você três escrituras, três passagens bíblicas que me vêm à mente agora quando o assunto é a certeza da fé, né? Aquela certeza absoluta de que Deus vai agir. Primeiro, é a definição de fé que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ali é dito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que se não veem, de fatos que se não veem. Veja, é uma certeza absoluta, mesmo que você não tenha prova nenhuma, mesmo que você não tenha evidência física nenhuma, mas você tem certeza que aquilo que Deus prometeu é verdade e é para você. Então, primeira coisa, você tem que ter essa convicção, não de qualquer coisa, mas daquilo que Deus, na sua palavra, a Bíblia, promete para você. A nossa fé, gente, ela tem que estar baseada na Bíblia. Se a nossa fé estiver baseada em outra coisa, não funciona porcaria nenhuma. A nossa fé só é válida, só tem poder mesmo quando é baseada no que Deus diz na sua santa palavra, a Bíblia. Somente nisso. Esse é o alicerce, tá? Esse é o fundamento, a palavra de Deus. Então tem que ter certeza de cada promessa. E olha, Deus tem promessa para salvação, Deus tem promessa para cura física, Deus tem promessa de libertação, de prosperidade, de família unida, de casamento abençoado, de filhos libertos servindo ao Senhor. Deus tem promessas inúmeras para a gente. Então, a nossa fé tem que se basear naquilo que está escrito na Bíblia, tá bom? Uma segunda passagem que me vem à memória agora é aquela que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, onde o Espírito Santo, através de Pedro, diz assim: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele cuida de vocês. Vou repetir: lancem, joguem, arremessem para o Senhor toda a sua preocupação, ansiedade, não é? Irritabilidade, nervosismo, joga tudo nele. E pode fazer isso com segurança, não segure nada com você. Por quê? Porque ele cuida de você, tá? Ele promete cuidar de você, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas coisas aqui. E a terceira passagem bíblica que me vem à cabeça agora é aquela em Marcos capítulo 11, onde o Senhor Jesus, ele amaldiçoou uma figueira. Uma figueira que não dava frutos, Jesus amaldiçoou. Só que no momento em que ele amaldiçoou a figueira, nada aconteceu, aparentemente, né? Quer dizer, ela continuava verde, continuava bonitona, grandona, e Jesus seguiu o caminho. 24 horas depois, no dia seguinte, quando eles voltam pelo mesmo caminho, ou seja, 24 horas ou menos, né? Quando eles voltam pelo mesmo caminho,
Jesus e os discípulos viram a figueira total, completa e integralmente seca, da raiz até as pontas. Ela secou completamente, tá bom? E mais uma passagem bíblica, eu falei que eram 3, né? Mas são 4 então. E essa é também relacionada a esse texto da figueira, onde o Senhor Jesus diz assim: tudo quanto você pedir em oração, creia que já recebeu, e será assim com você, tá bom? Creia que já recebeu, não é para acreditar que vai receber. Você acabou de pedir, dê graças a Deus, considere recebido em nome do Senhor Jesus, tá bem? Muito bem. Baseado nessas 4 passagens bíblicas, tem muitas mais, tá? Mas nessas 4, dá para a gente ter uma ideia de como a fé funciona. Primeira coisa, o que você que está aí me vendo agora tem pedido para Deus? Primeiro, está de acordo com a Bíblia? Não vai pedir coisa pecaminosa, hein, que não dá certo, tá? Não adianta você orar para Deus matar o marido da outra para você ficar com aquele marido lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí né? O duro é que tem gente que é capaz de pedir isso aí para Deus, né? Não vai pedir coisa assim que não vai dar certo. Tá? Não vai pedir para Deus que você quer jogar na loteria e ganhar, que você vai até dar o dízimo para a igreja. Para com essas bobagens aí. Deus não se mistura com jogo de azar, tá bom? Eu quero trair minha esposa, mas não quero que ela fique a saber. Deus me ajuda. Pelo amor de Deus, gente, né? Tenha santa paciência. Então não vai pedir coisa pecaminosa, mas está buscando pela sua cura, por uma causa na justiça, pela restauração do seu casamento, pelos seus filhos libertos ou convertidos, libertos das drogas e convertidos a Cristo, pela sua empresa que está indo à falência, pela sua saúde mental, está perturbado aí ou perturbada. De repente você está com uma tristeza profunda porque perdeu alguém e você quer que Deus liberte você dessa aflição, dessa opressão e muitas coisas mais. Deus, aí sim é bíblico, pode pedir. Só que depois que você pediu, depois que você entendeu que aquilo que você quer está baseado na Bíblia, segunda coisa, aquele versículo que fala: lancem a sua preocupação sobre o Senhor. No momento em que você está preocupado ali, né, com aquele problema, aí você vai, ora a Deus, pede a Deus e você precisa lançar isso sobre as mãos do Senhor, jogar nas mãos dele, deixa ele trabalhar, não é? Você precisa entender que você precisa entregar a sua causa para o Senhor. Lance para ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, se você ora, filho, e ainda fica ansioso, é porque você não entregou para Deus. Ou seja, você tem a fé, mas você não está deixando essa fé agir em seu favor, funcionar em seu benefício. Por quê? Enquanto você segura o problema, você não pode resolvê-lo, é Deus que pode resolvê-lo. Mas enquanto você está segurando o problema ali, você dorme pensando no problema, mesmo depois de ter orado, você dorme pensando no problema, até sonha, né? Fala dormindo no problema, acorda falando no problema. Todo momento você fica falando naquele bendito problema, né? Ou maldito, depende do que for, né? Problema, e você parece que não deixa Deus trabalhar. Gente, é a mesma coisa de você querer construir uma casa e chamar o pedreiro, né? Aí o pedreiro pede uma série de materiais de construção e você até compra o material, mas você não entrega para o pedreiro. Ora, se você não entregar, como é que ele vai construir sua casa? Entendeu? A mesma coisa, você pede para Deus, mas você não entrega o problema para Deus. E Deus, como é que ele vai trabalhar se você não dá o material para ele trabalhar, né? Então você precisa entregar, definitivamente, parar de ficar pensando no problema, parar de ficar nessa tribulação, nessa angústia. Você orou, fique em paz. Ai, pastor, mas o senhor sabe que não é fácil. Sim, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível, né? Se fosse impossível você abrir mão do seu problema, né, entregá-lo para Deus, Deus diria. E Deus jamais pediria que você fizesse algo que é impossível de ser feito. Então você pode sim entregar para Deus completamente e de todo o coração, tá bom? Entrega o teu problema, pediu de coração, pediu com fé, baseado na Bíblia. Assim que você orou, fala assim: ó, Pai, está entregue nas tuas mãos. Eu não vou tocar mais no assunto. Aí você pergunta assim: pastor, mas se alguém perguntar para mim do problema, alguém que conhece a situação que eu estava passando, o que eu falo? Você fala assim: ó, já coloquei na mão de Deus e resolvido está. A pessoa vai até argumentar: mas cadê a resposta? Já viu o resultado? Você vai dizer: olha, entreguei na mão de Deus e eu tenho fé que Ele já está resolvendo esse problema. E glória a Deus, não fala mais. Toda vez que você se lembrar do problema, o que você tem que fazer? Você precisa fazer como Jesus, no caso da figueira. Veja, Jesus amaldiçoou a figueira. Eles estavam passando, viu a figueira, ele falou assim: ó, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele estava amaldiçoando a figueira e continuou andando. Ele não ficou olhando para trás para ver se a figueira estava secando ou não.
Jesus não dava uma paradinha de andar e olhava para trás para ver se a figueira estava caindo as folhas ou não. Não, ele amaldiçoou e andou, foi embora, estava nem aí. Porque ele sabia que já estava falado, já estava feita a coisa. Você é a mesma coisa, não fique olhando para trás para ver se está acontecendo, para ver se não está acontecendo. Eu me lembro de um testemunho do Kenneth Hagin, num dos livros dele que ele conta que a filhinha dele, quando pequena, teve um tumor num dos olhos, um tumorzinho que parecia um dedinho assim, né, crescendo em direção à frente assim, né? E ele levou no médico, porque as professoras da escola viram e acabaram falando para ele, tinha que levar ao médico, levou ao médico, o médico disse que era caso de cirurgia e ele então agradeceu ao médico, mas resolveu esperar um pouquinho. Naquele dia ele chegou em casa, orou pela menina, repreendeu aquele espírito de tumor, aquele espírito de enfermidade, não é? E a menina foi dormir. No meio da noite, o diabo até tentava o Kenneth Hagin, né, para ele se levantar e ir lá ver se tinha sumido o caroço, o tumor, né? Então, o diabo falava na mente dele assim, ó, vai levantar, vai ver se a tua oração funcionou, vai ver como é que está o tumor. E ele até que foi tentado a princípio a ir, né? Mas ele não foi, ele ficou quieto, ele falava assim, ó, está repreendido, Satanás, eu já orei, eu não preciso ver para ter certeza que o meu Deus já me ouviu. E assim foi. No dia seguinte, no café da manhã, a menininha veio até a mesa do café, o Kenneth Hagin, esse pastor, já estava à mesa, sentado à mesa. A menininha veio e quando ela olhou para ele, estava lá aquele tumorzinho como se fosse um dedinho apontando para ele, como se o diabo falasse, está vendo? Estou aqui ainda, tua oração não funcionou. Ele não ligou para aquilo, né? Ele repreendeu aquele espírito imundo e declarou de novo, o meu Deus já curou a minha filha. E ele não ficava procurando não, tá? Para ver como é que está teu olho, como é que está teu... Não. Ele falou, se eu orei, está orado, eu não tenho que me preocupar com isso. E não se preocupou mais. Passaram-se alguns dias. Ele olhou para a menina dele, não viu o tumorzinho, perguntou para a esposa, né? A Oreta, a esposa de Kenneth Hagin se chamava Oreta. Perguntou, cadê o que aconteceu aqui, né? Não tem mais o tumor. A esposa falou assim, eu até esqueci de falar, sabe, secou e caiu, né? Caiu na mão aqui, assim, deu para ver aqui, joguei fora, acabou. Gente, é isso daí, entendeu? Enquanto você fica falando do problema todo dia, e falando, e falando, e falando, e pensando, e procurando ver se está dando certo ou não, você está impedindo Deus de agir. É por isso que Deus não consegue agir na vida de muita gente. As pessoas não deixam. Porque se a pessoa confiasse em Deus, aí vamos entrar no último versículo aqui. Elas fariam como Jesus falou. Olha, tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu. Você pode não ter prova nenhuma, evidência física nenhuma, mas acredita que é teu. E toda vez que você se lembrar do problema, não ora de novo não peça outra vez não, tá? Porque se você pedir de novo, é sinal de que você não creu que recebeu da primeira vez. Então, se você se lembrar do problema mais uma vez, você levanta as mãos para o céu e dá graças a Deus. Pai, eu já orei por esse problema e eu tenho certeza que a resposta já está na minha mão, porque eu não sou movido por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu ouço, eu sou movido por aquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou por descansar, descansado estou. E a Bíblia fala isso mesmo no Salmo, né? Descansa no Senhor, deixa Ele agir em favor de você, tá bom? Então, às vezes, não é que você não tem fé, às vezes não é que você é uma pessoa má, não é que está em pecado, não é que Deus não te ama, não é nada disso. É que você precisa entender que se eu tenho fé na palavra de Deus, aquilo que Ele falou e eu orei a respeito, está feito. Eu oro uma vez só e agradeço o restante das vezes, até aquilo se manifestar. E o tempo é de Deus. Enquanto eu estiver confiando, não mais tocando no assunto, esquecendo o problema mesmo. Quando menos espero, está lá a solução se manifestando. E vai ser assim com você também. Ok? Vamos orar? Quer pegar um copo com água lá? Vai lá pegar, coloca pertinho do seu celular ou do seu aparelho, da sua televisão, onde você estiver assistindo esse vídeo. Põe um copo com água aí. Nós vamos consagrar no final. Se você não quiser fazer isso, porque não acredita, ou porque não tem água perto, não tem problema, fique em paz, tá bom? Porque vale a oração da fé. E a água, quem quiser colocar, coloque, tá bom? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito, santo, todo-poderoso, muito obrigado pela resposta, muito obrigado pelo Senhor estar nos ouvindo agora, muito obrigado porque o Senhor nos ensina como devemos agir. Aprendemos com o Senhor Jesus que amaldiçoou a figueira e continuou andando. Ele não olhou para trás, mesmo que a figueira, no primeiro momento, continuou muito verde, verdejante, mas ele continuou caminho afora, sabendo que aquilo que ele tinha mandado acontecer já estava acontecendo. Assim também, Pai, essa pessoa que ora comigo agora,
pedindo pela cura, pela libertação própria, pela libertação do marido, dos filhos, pela libertação de uma doença, de uma perturbação espiritual, essa pessoa que pede pelo trabalho, Senhor, pela libertação das drogas em que o marido se encontra, né? Também pela libertação dos filhos que estão nas drogas. Pai, opera um milagre nessa vida, opera um milagre na família dessa pessoa. Pai amado e santo, faz cair por terra toda obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, magia branca, inveja, olho grande, olho gordo, todo mal caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço pela resposta. Eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa que te pediu uma porta de trabalho, essa porta já está aberta. Eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa que pediu uma direção do Teu Espírito Santo, porque não sabe que decisão tomar num assunto muito delicado que tem que tomar, essa decisão, essa solução, essa ideia, essa iluminação já foi dada também. Pai, essa pessoa que tem uma causa na justiça, que pede a Senhor a vitória, eu tenho certeza que essa vitória já foi dada. E essa pessoa entendeu que ela vai ter que descansar o coração e não falar mais no assunto agora, para que o Senhor possa bater o martelo e dar ganho de causa para essa pessoa. Essa pessoa, Pai, que está pedindo pelo trabalho dos filhos, os filhos desempregados, Pai. Eu tenho certeza que todas as portas já estão abertas também. Pai amado e santo, te agradeço pela bênção, pela resposta, pela libertação de cada pessoa que com fé orou comigo nesta manhã. E finalizando esta oração, eu te peço, Senhor, abençoe esse copo com água, colocando nele a tua unção, o teu poder, e na certeza absoluta de tua resposta, recebemos não somente este copo d'água abençoado, mas também recebemos a resposta às nossas orações. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Agora o que você faz? Dá graças a Deus, dá graças a Deus. Você não precisa de prova, você não precisa de evidência física. A palavra de Deus é a única prova que nós precisamos. Ele disse que se você pedisse com fé, você já teria recebido. Então faz como Jesus agora, anda para frente. Para de olhar para trás para ver se está acontecendo ou não. Se você fizer isso, é sinal de dúvida. Segue em frente e toma posse da tua vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.